Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? No estudo de hoje falaremos um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, nos diz: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Irmãos, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que a blasfêmia contra o Espírito se resume em pegar uma obra feita por Deus e dizer que foi um demônio que fez? Na verdade, este assunto é muito mais profundo. E a palavra vai nos dizer no livro de Números, capítulo 15, do versículo 27 ao 31. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Irmãos, o que é fazer algo por ignorância? Ignorância é falta de conhecimento, falta de entendimento. E aquele que assim peca, o faz sem intenção, porque peca sem o pleno conhecimento da verdade. Por isso que chama-se pecado por ignorância, porque lhe falta conhecimento, então sem intenção a pessoa acaba pecando. Em Atos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo ainda diz mais. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Irmãos, Paulo chega a dizer que por isso ele ficaria de exemplo para
todos que haveriam de alcançar misericórdia. Então, irmãos, pecado por ignorância tem perdão, pois é feito sem conhecimento e às vezes até na incredulidade, como no caso que disse o apóstolo Paulo. Mas e o que peca atrevidamente? Números capítulo 15, versículo 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Injuriar ao Senhor é blasfemar contra Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfema tanto contra o Pai como contra o Filho, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai que ele compartilha com o Filho. E o Filho compartilhou desse Espírito com a Igreja. E assim como o Pai é um com o Filho, por compartilharem o mesmo Espírito, por esse Espírito derramado sobre nós, nos tornamos um com o Pai e com o Filho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que peca atrevidamente o faz não porque não sabe, não porque não conhece, mas porque se torna apóstata da fé. Pois como que uma pessoa que se tornou um só Espírito com o Pai e o Filho pode dizer que peca sem conhecimento, sem entendimento? Ele despreza a palavra de Deus, ele viola o mandamento do Senhor com toda a consciência. Irmãos, Deus leva muito em conta a questão da consciência. Por isso o Senhor Jesus até diz numa parábola: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, irmãos, Deus leva em conta a consciência. Por isso, pecado por ignorância tem perdão, mas pecado por atrevimento não. É claro que uma pessoa pode receber o Espírito Santo e se fazer um com o Pai e o Filho, sem ter chegado ao pleno conhecimento ainda. Esse pode sim pecar por ignorância, pecar sem intenção. Mas aquele que já chegou ao pleno conhecimento e se entrega ao pecado de corpo e alma, esse é apóstata da fé. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer em Hebreus 6:4:
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. O escritor de Hebreus ainda diz, em Hebreus 10, 26 a 29, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é resultado da apostasia, do desvio da fé. É ter pleno conhecimento da verdade, mas desprezar a palavra de Deus e violar os seus mandamentos. Portanto, irmãos, vigiai, pois está escrito em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Irmãos, meditem nesta palavra. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.